Primeiramente, queremos saudar o professor Luiz Felipe, da disciplina de Direito Financeiro. Nós somos alunos do nono período noturno da SES UNITA. Nós temos hoje por tema o Banco Central e a gente trouxe um subtema como o papel e a importância no direito econômico. O nosso grupo é composto por Benjamin Costa, eu que estou falando, Carlos César e José Ítalo. Para falar um pouco do Banco Central, a gente tem que trazer primeiramente a ideia do que seria o Banco Central, tanto na visão econômica como na visão institucional. A história do Banco Central ela se inicia ainda no período militar, em 1964, em que a gente tem sancionada uma lei que faz a criação do Bacen, como ele é constituído como uma autarquia federal, em que ele desempenha um papel fundamental no sistema econômico brasileiro, como, por exemplo, a gente vai ver mais na frente, na exposição dos demais temas, que a ideia do Banco Central ela não se limita somente à visão da emissão da moeda, mas ela vai muito mais além. Hoje, o Banco Central ele tem autonomia em que, na época, na época da sua criação, como, por exemplo, existia o CMN, existia o Copom, que hoje eles existem, mas não têm tanta autonomia referente ao Banco Central. A gente pode hoje citar, por exemplo, que algumas características do Banco Central, que aí seria a autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, conforme a lei complementar 179 de 2001. Então a gente traz essa ideia de que o Banco Central ele tem essa autonomia. Além disso, essa independência institucional do Banco Central, que quando foi feita essa desvinculação dos ministérios, ela foi fundamental para que as suas decisões elas não fossem influenciadas pelo lado político da coisa, tá? Então, diante disso, trouxe critérios técnicos nas resoluções referentes ao Bacen e, diante disso, também, como consequência, garantir a estabilidade financeira do país e, assim como também, a credibilidade do mercado. Além disso, no panorama de uma visão referente à questão do Banco Central, a gente pode trazer algumas características que ele traz e isso reverbera no bolso, tá? Do contribuinte hoje que está consumindo algum produto que está no mercado. Então, por exemplo, a gente vai ver a atuação do Banco Central, claro que de forma ainda muito diferente, mas muito distante também do consumidor final, como a gente fala. Mas, por exemplo, ele influencia diretamente na estabilidade de preços. Então, ele consegue controlar a inflação para preservar o poder de compra da moeda, assim como também ele traz uma estabilidade financeira para o país, em que ele traz a ideia de zelar pela solidez e a eficiência do sistema financeiro. Além disso, essa influência do Banco Central, ela também traz consequências positivas, que quais são? Ela fomenta o emprego. Então, diante disso, a partir das técnicas, das práticas técnicas do Bacen, a gente consegue reverberar resultados na sociedade hoje, como, por exemplo, promover condições financeiras favoráveis para que o empregado ele seja contratado pelo empregador. Então, diante disso, a gente vê uma visão panorâmica de que a ampliação da atuação do Bacen hoje ela é muito maior do que era quando foi criado lá em 1964. Além disso, ele também consegue suavizar as flutuações, ou seja, ele atua para mitigar as oscilações econômicas. Então, ele consegue dar estabilidade ao mercado. Tá? A gente vai passar agora a palavra para José Ítalo, que vai trazer um pouquinho a respeito da ideia da automação e da regulação no sistema financeiro sob a perspectiva do Bacen. A gente sabe que tem também outros órgãos ativos no Brasil, como eu já citei anteriormente, como, por exemplo, o CMN, o Copom, mas esses grupos, esses organismos financeiros, eles não são tão fundamentais
quanto o Bacen. Bom, a gente agora irá falar sobre a autonomia e regulação do sistema financeiro. Primeiramente, a gente dá uma breve esboçada no slide e depois a gente tece alguns comentários, tá bom? A autonomia do Banco Central é um pilar para a confiança no mercado financeiro, permitindo que a instituição atue de forma técnica e transparente. Através do seu poder regulatório, o Banco Central define as regras para bancos e outras instituições financeiras, visando proteger os seus participantes. Primeiramente, tratando sobre isso, a gente tem um breve comentário com relação ao sistema de reservas fracionárias, por exemplo. A gente sabe que nem todo o dinheiro que está nos bancos ou que mostra na sua conta corrente, efetivamente é o seu dinheiro que está ali. O Banco Central ele tem uma atividade relacionada a isso, primeiramente a atuação dos bancos, né? Porque os bancos eles podem usar além daquele dinheiro que está disponível. Por exemplo, se tem R$ 2.000 na conta de 10 pessoas, cada um com R$ 2.000 na conta, o banco ele pode tanto manter aqueles R$ 2.000 na sua conta, como efetivamente pegar aqueles 2.000 e usar em outras transações bancárias. Aí o que o Banco Central faz? O Banco Central ele obriga que os bancos eles tenham uma taxa de compulsório, que é o quê? Vamos chamar de dinheiro vivo. Efetivamente, daqueles R$ 2.000 que o banco vai ficar transacionando em outras contas e vai manter ainda assim na conta da pessoa que é o depositário, o Banco Central ele tem os bancos eles têm por obrigação manter pelo menos daquele dinheiro ali sendo dinheiro vivo, né? Dinheiro real, não dinheiro criado digitalmente, que é o chamado sistema de reservas fracionárias. O banco ele tem por obrigatoriedade dos bancos de manter pelo menos, vamos dizer ali, R$ 1.000 ali disponibilizados, ou seja, é uma taxa de compulsório. É uma forma de regulação para evitar que o que muitos economistas já chamam de fraude, né, que é o sistema de reservas fracionárias. Os bancos eles não poderiam transacionar com seu dinheiro se seu dinheiro tiver efetivamente na sua conta corrente, mas isso é feito, é permitido e é permitido até certo ponto, né? O Banco Central é que faz essa regulamentação para que esse dinheiro, para que essa taxa de compulsório, ela seja respeitada pelos bancos, né? No caso, os bancos têm que manter efetivamente um depósito ali seguro eu acho que hoje deve estar em 25% a 30%. Bom, diante disso, a gente tem as decisões técnicas, né, que visam a garantia de ações que são baseadas em análises econômicas. Também temos a regulação prudencial, que é o estabelecimento de normas para a solidez das instituições, que é o papel supervisionador do Banco Central, e o exemplo prático, né, que é aprovado em 2023 a regra de exposição a precatórios que reforça a segurança, né? Ou seja, o Banco Central ele tem uma atuação bem mais ampla do que a gente muitas vezes pensa, que é imprimir ou restringir a base monetária. Aí temos aqui também o Banco Central e o direito financeiro, né? Os impactos jurídicos do Banco Central, né? Que no primeiro tópico temos emissão de normas que afetam diretamente contratos bancários, operações de créditos e políticas cambiais. Como exemplo, a gente tem o fato de, tipo, se o Banco Central ele compra ou vende títulos de dívida pública na economia, ele gera incentivos diversos, né, nos bancos com relação ao empréstimo de juros bancários, com relação à cobrança, na verdade, de juros bancários, né. Temos também a atuação na interface com o Poder Judiciário em questões como a execução de precatórios e dívidas fiscais. Aí temos os meios de execução fiscal, né, principalmente nas medidas judiciais de processo civil, etc., que o Banco Central também tem um papel importante, né, em identificação de contas e restrição. E a manutenção da segurança jurídica para todos os agentes econômicos, que é outro aspecto também importante. Temos aí os impactos recentes e a relevância jurídica, né? Primeiramente, temos a resolução 229 de 2022, que trouxe novas diretrizes para a gestão de risco e capital bancário, fortalecendo a governança, né? Ou seja, fortalecendo aqueles aspectos ali relacionados à segurança jurídica, transparência. Temos também o tratamento de precatórios, né, que é a regulamentação específica para precatórios e pré-precatórios, né, visando a estabilidade do sistema financeiro. Além da segurança jurídica, que assegura a previsibilidade e a confiança nas relações financeiras, é essencial para o investimento. Ou seja, sem segurança jurídica não há aspectos de atração de capital, né? Ou seja, quando os investidores eles passam a ver que de fato aquela economia ela flutua muito, gera uma insegurança, uma falta de previsibilidade, a gente tem uma fuga de capital mais severa.
E temos também a estabilidade financeira, né? Que contribui para um ambiente macroeconômico saudável e resiliente. E aí, como estabilidade financeira, a gente vê que o Banco Central ele tem um papel regulatório importante, né? Na questão de manutenção dos preços, para que não haja uma inflação desproporcional. Bom, a gente segue agora com os casos e exemplos práticos, né? E a gente vai trazer dois aqui para ser abordados na apresentação. O primeiro é o controle da inflação por meio da taxa Selic, né? Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele encarece o crédito e reduz o consumo, né? Isso diminui a pressão inflacionária e protege o poder de compra da moeda, né? Um exemplo prático disso é que em períodos de alta inflação, o Banco Central ele eleva a Selic e impacta diretamente nos financiamentos, né, imobiliários, empréstimos e até mesmo os investimentos. Um outro exemplo prático pode ser citado a regulação para proteger o sistema financeiro. O Banco Central ele cria normas para evitar riscos e garante que os bancos mantenham capital e gestão adequada. Um exemplo prático é a resolução número 229 de 2022, que impôs novas regras de gestão de risco e capital mínimo dos bancos. Isso evita crise financeira e fortalece a segurança jurídica no mercado, né? A conclusão, a gente vai passar para o nosso colega Benjamin Costa. Bom, a gente pôde trazer um panorama, né, da visão do Banco Central como um pilar do direito econômico brasileiro. A gente viu, por exemplo, três características fundamentais aí na fala dos meninos, que o equilíbrio essencial, em que o Bacen ele tem essa responsabilidade. Além disso, ele tem autonomia e técnica para executar algumas ações referentes ao sistema financeiro brasileiro. E como consequência dessas ações do Bacen, a gente traz a estabilidade e segurança para o nosso sistema financeiro. Eu espero que a gente tenha sido breve diante de todos os assuntos abordados. A gente agradece a atenção, agradecemos ao professor Luiz Felipe pelo semestre proveitoso e acredito que quem tiver contato com esse vídeo também vai ser de grande aprendizagem para todos.